Na nossa linha do tempo, com os fatos históricos, né, relacionados ao conceito de sexualidade e a nossa compreensão sobre a sexualidade, a gente pode acrescentar também a epidemia da AIDS. Nós discutimos na aula passada o quanto, quando a epidemia da AIDS surgiu, muitas pessoas tiveram uma reação de alarde e imaginaram que a epidemia poderia ser uma resposta às mudanças nos comportamentos sexuais que aconteceram nas décadas anteriores. Né? E com o tempo, o que a gente percebeu? A importância da pesquisa científica, a importância de conhecimentos cientificamente fundamentados e da informação. Foi assim que na década de 90 teve essa escolha de levar o diálogo sobre sexualidade para as escolas, para informar sobre práticas preventivas de cuidado. Mas no momento em que a epidemia da AIDS começou no Brasil, explodiu no Brasil, que foi no final da década de 80, né, a imagem que eu vou colocar aqui abaixo é de Cazuza, na capa da Veja, né, se eu não me engano, o título da capa da Veja era um ídolo agoniza em praça pública, assim, uma abordagem bastante amedrontadora, alarmista, que, como a gente viu na aula anterior, não é o que contribui para a gente perceber a sexualidade como relacionada ao cuidado, como relacionada à saúde, né? E a epidemia da AIDS, então, nos ensinou que existe o vírus HIV, né? E existe hoje formas de tratar, formas de prevenir, formas de que caso a pessoa contraia o vírus, né, ela possa tomar medicamentos que reduzem ou mesmo zeram a carga viral. Então a ciência ela vai trazendo formas de cuidado, de proteção, o que no começo assusta, traz esse alarde, traz esse medo, né? Quando a gente fala de medo, a gente está falando de medo de algo específico para a gente poder se organizar e se proteger. Foi o que aconteceu com o HIV. Mas não foi apenas o HIV enquanto vírus, enquanto algo relacionado ao corpo físico, ao organismo, mas uma série de significados que vieram em torno. E esses significados que vieram em torno, eles recuperam essa história em que a sexualidade foi considerada algo relacionado à imoralidade, ao perigo, ao medo, algo sujo, algo errado, algo a ser proibido. Né? Hoje a gente sabe que quanto mais amedrontamento, menos cuidados responsáveis, menos cuidados baseados em informações. A ideia é que a gente possa prevenir. E isso nos traz uma lição, voltando lá no comecinho da aula, né? Que a gente não pode falar sobre sexualidade apenas com informações biológicas, apenas com descrições sobre o corpo. Da mesma forma que a gente não poderia falar de HIV apenas com informações sobre o vírus e a transmissão. A gente precisa também falar dos significados que circulam culturalmente. Então, outra questão que eu vou acrescentar na nossa linha do tempo é a publicação de História da Sexualidade, de Michel Foucault. Foucault foi quem propôs da gente deixar de ver a sexualidade naturalizando. É algo, uma essência que vem de dentro, um impulso natural, um instinto, né? Por quê? Porque a gente não vai conseguir entender a sexualidade procurando nesse impulso, nesse instinto, nisso que vem na natureza. Para a gente compreender a sexualidade, a gente precisa olhar para as construções históricas acerca da sexualidade. A gente precisa olhar como nas relações sociais são construídos sentidos, né? Como que é construído o que é considerado conhecimento, verdade, como que a sexualidade é estudada, como que a sexualidade é definida, como são construídos as concepções sobre sexualidade. Ao invés de buscar uma natureza sexual, buscar a sexualidade como algo que é construído nas relações sociais, nas relações culturais, na história.
Então é quando Foucault define a sexualidade como um dispositivo histórico. Eu posso voltar a falar sobre Foucault mais para frente, mas no momento eu menciono Foucault com a importância que ele teve para a compreensão que a gente tem hoje, de que não dá para pensar sexualidade sem pensar sociedades, não dá para pensar sexualidade sem pensar história, né? Essa é a importância de pensar a sexualidade como necessariamente relacionada às construções históricas.